Já é um segundo print que chega, o Leandro Rezende estava explicando esse tanto de mensagem que vocês estão vendo aí, gente. É o seguinte, segundo a investigação, é a verificação de um contato, de um relato detalhado do reconhecimento de local que seria usado para votação na eleição de 2022. O Clube Duque de Caxias, Leandro estava contando para a gente, localizado na rua Costa Rica, em Curitiba, Paraná, com descrição na mensagem de todos os acessos das câmeras existentes do local da segurança e da rota de acesso. Me espanta o tanto que isso estava já avançado, gente. O quanto que isso fica confirmado agora a partir dessas mensagens que a Elis Franco está recebendo para a gente aqui e vão chegando aos poucos para vocês também aqui na tela, né? Numa busca realizada na internet, verificou-se que o Clube Duque de Caxias realmente foi o local de votação do senador Sérgio Moro. Ou seja, a mensagem, ela vai trazendo, gente, até explicando, olha, rota de acesso rápido, como é que a pessoa chega mais rápido no local de votação onde estaria Sérgio Moro, virando à direita, na rua tal, no primeiro cruzamento, onde não tem semáforos, em direção à Avenida X, depois de percorrer uma quadra, um semáforo, um cruzamento, ou seja, tem um detalhamento super preciso de como chegar a esse local de votação, de como é o local de votação, das câmeras onde estão posicionadas, de quais são os acessos mais rápidos, mais precisos, quais são as rotas, as possibilidades de rotas para chegada nesse local. E aí a juíza confirma depois, nessa investigação, que sim, esse Clube Duque de Caxias foi o lugar de votação do senador Sérgio Moro, ficando claro que foi cogitada alguma ação, não se sabe se, por exemplo, o sequestro do senador ou se era somente o monitoramento, a fase inicial de planejamento desses ataques, né? Se alguma ação já estava em curso na data do segundo turno da eleição presidencial. Chega mais um print pra gente da Elis Franco, conseguindo em primeira mão para o 360. Eu vou colocar no ar. Igor Peixoto, bora, coloca no ar esse com os valores, né? Vamos tentando entender também o que está sendo... vamos tentar decifrar, né, o que está sendo dito aqui por esses membros do PCC. Nesse outro print que eu já tenho em mãos, tem um valor já aqui dizendo quanto custa, por exemplo, o fuzil mais quadrado, que eles chamam Duda México. Aí falam 110, né? 110 fuzis, 50 aluguéis com manutenção por mês. Aí tem 12 mil para viagens falsamente, acredito, então, para eles poderem usar como algum álibi. Aí tem Flamengo, salvo engano, Flamengo é como eles chamam sequestro, é isso? Carro Flamengo, ou seja, o carro usado no sequestro. Deixa eu checar se o Flamengo era o codinome de sequestro. Não, é isso mesmo. Flamengo Sequestro, Fluminense Ação, os nomes dos times. Aí tem mais valores aí, ó, vamos seguir comigo. Aí tem um valor para chão, trabalho, mês. Aí tem Duda México, carros, aí tem o valor da entrada dividido em 3 vezes. O motorista que faria a operação e mais dinheiro para os aluguéis e manutenção por mês. Ou seja, um detalhamento do que seria usado nessa ação. Agora, a ação, pelo que a investigação aponta até aqui, vai desde a extorsão, passando pelo sequestro, até a possibilidade da execução desses alvos, né? Que aí tem entre os alvos principais o promotor Lincoln Gaquia, que falava sobre isso ontem na CNN, do quanto tem sofrido com essas ameaças desde 2018, e o senador Sérgio Moro, que falou há pouco com a gente aqui na CNN. Bom, gente, eu vou
esperar aqui mais informações chegarem para a gente. Deixa eu trazer os meninos, que eles também conseguem me ajudar com os codinomes que estão aparecendo em tela. Cadê o Leandro e o Yuri Pita? O Yuri já está me mandando aqui o que significa os códigos da primeira tela. México é Mato Grosso do Sul, Yuri Exato, Pita? que é um dos estados em que também ocorreu operação ontem, por ordem da juíza Gabriela Hart, como mencionou o Leandro Rezende. A investigação começa aqui no estado de São Paulo, até por ser o principal estado em que atua o PCC, a organização criminosa que tramou, né, todo esse plano desbaratado pela operação de investigação dos órgãos de investigação. E aí aquela primeira tela, aquele print com os códigos se aplica nesta última tela que a gente mostrou, com uma espécie de planilha dos custos para a operação. O que as autoridades do Ministério Público daqui de São Paulo têm falado, em especial o promotor de Justiça Lincoln Gakia, é que o que foi desbaratado agora é uma operação que significou um dispêndio na casa dos milhões de reais, para a gente ter noção do nível de organização e de periculosidade e do tamanho da trama que estamos tratando ali, que colocou em ameaça autoridades que investigam e atuam contra o crime organizado e um senador da República. É esse o nível de poder de fogo e de poder capital, poder financeiro que o PCC adquiriu nos últimos anos. E esse material aqui que a gente está destrinchando também deixa muito claro aqui na decisão, faz menção a diversos outros episódios em que o crime organizado foi bem sucedido no ataque a autoridades, a servidores, pessoas do sistema de segurança pública do Brasil, do Estado brasileiro, do poder público brasileiro, que infelizmente perderam a vida. Basta lembrar que 20 anos atrás ocorreu o primeiro caso de alta gravidade, que foi o assassinato do juiz corredor de Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo, que é a comarca jurisdicional responsável pelos presídios de maior rigor de regime disciplinar diferenciado, o chamado RDD, para onde primeiramente foram levados os integrantes mais graduados dessa organização criminosa, como o presídio de Presidente Bernardes e por aí vai. O juiz Antônio Machado Dias foi assassinado exatamente 20 anos atrás, em março de 2003. Foi um crime que causou uma enorme repercussão no enfrentamento ao crime organizado. 3 anos depois, houve aquela série de ataques, de atentados que paralisaram a cidade de São Paulo em 2006. Logo depois, muito próximo do Dia das Mães, em maio de 2006, mas houve uma série de outros momentos não tão destacados, mas de igual gravidade, porque, por exemplo, o ex-diretor da Casa de Detenção do Carandiru, José Ismael Pedrosa, ele foi assassinado também em 2005. E isso, integrantes do Ministério Público aqui de São Paulo me lembraram como é importante lembrar desse caso, porque o massacre do Carandiru aconteceu em 1992 e ele foi uma das causas ou um dos fatores que levou à organização dos então detentos presidiários. Muitos deles estavam em Taubaté, que fundaram o primeiro comando da capital, como uma forma de organização não só para a prática de crimes, mas também para o enfrentamento das condições carcerárias que culminaram naquele terrível massacre de 111 pessoas no Carandiru. E o diretor daquela época, em 92, ele foi assassinado em 2005. O que significa isso? Que o crime organizado mantém essas pessoas na sua lista por muito tempo. E quando mesmo as pessoas que saem do circuito do enfrentamento direto, Pedrosa já estava aposentado quando foi assassinado e com ainda um requinte de crueldade do crime organizado. Ele foi assassinado no mesmo domingo em que era realizado o referendo do desarmamento em todo o país. Ótimo. Leandro Rezende, ouvimos aí uma explicação, até com memórias, né, históricas que o Yuri Pita traz para a gente nessa contribuição de análise. Eu quero te ouvir também
sobre o que a gente está recebendo da Elis Franco agora, o que te chama a atenção, né? Mais uma vez eu digo, o que me deixa estarrecida é o quanto que essa operação estava perto de acontecer, né? Ou seja, foi deflagrada ali, claro, né, por uma operação muito responsável e por uma longa investigação da Polícia Federal, intensa, mas a gente vê o quanto que eles já estavam prontos para colocar esse plano para acontecer, um plano que ia de extorsão até morte. Tainá, só pegando um pouco carona nessa memória que o Yuri fez, a gente tem dimensão, a partir desse relato, do tamanho do problema que foi a fala do Lula, né? Porque olha o histórico de atuação do PCC, a sua história é muito longa já no Brasil e se trata de uma facção criminosa que pode ser tratada com tudo menos com ironia, né? Não cabe nenhuma ironia para se tratar, para se falar dessa organização. O Primeiro Comando da Capital se espalhou pelo Brasil inteiro e hoje um dos grandes problemas que o governo Lula enfrenta é resultado indireto da presença do Primeiro Comando da Capital. Estou falando aqui da situação lá no Rio Grande do Norte, porque foi o espraiamento do PCC para o Rio Grande do Norte e a transformação, né? Sai de uma célula do PCC, a facção Sindicato do Crime, que colocou o Rio Grande do Norte de joelhos agora nos últimos dias, como a gente acompanhou. Isso para dar o exemplo mais recente do tamanho do estrago que essa organização criminosa é capaz de fazer e por isso que nenhuma menção a ela pode vir acompanhada de qualquer tipo de ironia ou debate político. Foi isso que o Flávio Dino fez ontem. Ele afastou a tentativa de politização desse episódio e hoje o Lula não seguiu na mesma toada, o que é um problema político para o PT. Mas de investigação, o que a gente tem aqui na decisão que a Elis Franco nos mandou é que as provas que levaram à prisão dessas pessoas, elas começaram a ser colhidas e elas reportaram, né, uma atividade criminosa, sobretudo no estado do Paraná, há pelo menos 6 meses, com a presença física de um investigado em específico que manteve diálogos com a sua namorada. E eram essas conversas de WhatsApp, por isso que tem ali amor, a gente viu ali essas menções de termos usados, né, de maneira mais carinhosa. Era um casal de namorados nominado nessa decisão que organizou esse plano contra o ex-juiz Sérgio Moro. Só volta um pouquinho nessa informação, então, porque, claro, tinha escrito ali amor, eu deduzi também que seria uma troca entre 2 namorados, uma troca de mensagens, mas também imaginei que pudesse ser uma forma de despistar ali os investigadores, Leandro. Não, são os acusados, o principal acusado, né, por ter ido para Curitiba para fazer todo o esquema, né, montar um plano contra Sérgio Moro. Ele tem um codinome, né, ele é citado como NF, ele tem outros apelidos também, relata a investigação, e ele tem um relacionamento. E essa pessoa com quem ele tem relacionamento usa o seu e-mail, inclusive, para fazer uma série de pesquisas para poder levantar a vida do Sérgio Moro, né? E de fato, tem fotos do casal anexadas nessa decisão, enfim, mostram que foi um plano arquitetado por um integrante graúdo do PCC, a decisão coloca nesse sentido, em conjunto com a sua namorada. Ótimo. Ô, Leandro Rezende e Yuri Pita, eu quero vocês aqui ainda. Eu gostaria de trazer outros prints para quem ainda não conseguiu acompanhar com a gente desde o início. Vamos voltar no que a gente tem de informação colhida até esse momento da investigação pelo trabalho da Elis Franco. Ô, Igor, para a gente poder mostrar para quem está chegando junto agora aqui no 360. Abandonei os meninos ali, mas é para vir para cá para mostrar para vocês o que a gente tem. Por exemplo, uma mensagem que muito chama a atenção da juíza desse caso, que é o que está na nossa tarja, que é o PCC tramando para um ataque ou talvez um monitoramento para um ataque do juiz Sérgio Moro no dia da votação do segundo turno. Então, tem uma mensagem gigantesca ali, uma ordem do PCC trazendo informações muito precisas sobre o local de votação dele em Curitiba, lá no Paraná, onde que é, como que é monitorado esse lugar. Eu vou pegar aqui para ir junto com vocês.
câmeras de segurança tem, aonde tem, como é que chega mais rápido até esse lugar. E agora vai chegando na tela para vocês uma nova informação, que é o seguinte, eu vou abrir junto aqui. É uma imagem em que fica verificada, então, pela investigação, o controle de despesas. Aí tem o apartamento, viagem, alimentação, combustível, uma listagem de coisas que são necessárias para a execução desses ataques. Segue com aluguel de chácara, móveis para casa, carros, pedreiro para cofre, para esconder as armas, ajudas, irmão, tem um dos tópicos, é isso, né? Ou seja, ajuda de alguma pessoa identificada como irmão nesse ataque. Aí tem tempo aproximado e o telefone para o trabalho, citando expressamente, pelo codinome, o ex-juiz senador Sérgio Moro, como toque, uma referência a ele, como a gente trouxe no primeiro print trazido pela... mostrado aqui no 360 pela Elis Franco, que Tóquio era, sim, como foi confirmado pela investigação, o codinome dado ao senador Sérgio Moro. Por último, agora a gente mostra para vocês na tela a imagem da listagem do que seria preciso, acredito, dar a entender que para esse ataque a Sérgio Moro ser concluído, já que tem o nome dele aí no topo, né? O codinome Tóquio. E aí na lista a gente vê que a menção como eu havia falado, né? Ao que vai ser preciso gastar em dinheiro para poder manter casa, para poder manter o aluguel de uma chácara, para poder eles conseguirem carros, né? E carros caros aqui, eles estão citando uma caminhonete, pedreiro para o cofre, né? Eles precisam de esconderijo também para as armas. Ajuda de pessoas para poder concluir esse ataque, precisam pagar essas pessoas que vão entrar ali paralelamente nesses ataques. Aí tem o telefone para o trabalho e um monte de coisa que eles fazem uma listagem ali meio, né, assim, improvisada, né, para poder levantar o quanto que eles vão gastar. Anteriormente a gente tinha trazido aqui um outro levantamento contando do quanto que eles pretendiam em dinheiro, por exemplo, 12 mil em viagens, aí tem 35 carro Flamengo, carro para o sequestro, no caso, né? No print anterior. Falando também do pagamento de motoristas, aí tem 50 mil para aluguéis, para manutenção por mês, né? Tem o número 7 do lado, acredito ali, por 7 meses de manutenção. Porque, gente, esse era um plano a longo prazo, né? A polícia já descreveu para a gente anteriormente detalhes de que esse era um plano, claro, super bem executado e muito bem pensado também, muito avançado a partir das informações que a gente está recebendo agora, mas muito bem planejado e a longo prazo, porque é isso, nas imagens que a gente vai recebendo com detalhamento do que seria feito, tem aqui a indicação de quanto tempo eles iam precisar, por exemplo, para pagar o aluguel de uma casa. Né? Há aluguéis por mês, aí tem o número 7 do lado, dando a entender que seria por 7 meses. Tem uma outra casa também que eles falam de alugarem com manutenção por 6 meses. Aí tem todo o trabalho de equipe, né, que eles iam precisar contratar gente, por exemplo, para o cofre, para o esconderijo das armas, pessoas motorista para dirigir o carro, ou seja, pessoas que seriam paralelamente chamadas para fazer parte desse plano que tem como os mentores essas lideranças do PCC. Enquanto a Elis Franco vai mandando para a gente o que chega de mais novidade em relação a esse assunto, eu vou ouvindo o Yuri Pita e o Leandro Rezende também sobre o que a gente traz de mais novo, que é essa lista aí contando com o Tóquio, né, o codinome do Sérgio Moro encabeçando e com todas as descrições do que seria preciso
para esse possível ataque que dá a entender essa listagem que seria em Curitiba. Uma coisa conectada com a outra, uma mensagem conectada com a outra, já que anteriormente a gente trouxe a intenção do grupo de fazer um monitoramento ou, quem sabe, um ataque já a Sérgio Moro no dia da votação do segundo turno. Leandro Rezende. Tainá, estamos olhando aqui esses prints todos, né? E acho que é importante de destacar como que o PCC possui uma organização, né? Essa ideia de falar em códigos, né? O que se fala, né? Ontem até o Lincoln Ngakia deu esse valor, de que essa trama para poder pensar em sequestrar o Sérgio Moro, liberar o Marcola, tentar fazer ali dessas operações algo em conjunto, o PCC teria gasto aí 5 milhões de reais. O que está chamando a atenção de alguns investigadores é como que há uma espécie de mudança no modus operandi aí do PCC, que sofre um grande revés há 4 anos, né, quando o Marcola sai de São Paulo e é transferido para um presídio de segurança máxima no Distrito Federal, depois ele vai para Rondônia, depois ele volta agora já no governo Lula para o Distrito Federal. Isso, na avaliação do Lincoln Ngakia, né, promotor que investiga o PCC há muito tempo, isso traz um golpe duro para as finanças e para a organização do PCC. Mas o que a gente está vendo em tela aí é de como que a facção tenta, né, manter algum grau de organização. Tem alguns outros prints, né, para a gente começar a olhar, né, que são anotações manuscritas com alguns dados pessoais do Moro, né? E aí a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente for chegar nesses prints, porque eles têm endereços, tem nome dos familiares, tem telefone, e-mail de um dos filhos ali do senador e também informação da sua declaração de bens, né? Então, é citado um endereço atribuído como residência do Moro, né? Tem um print nesse sentido, e aí a gente já volta ali para aquele Clube Duque de Caxias onde o Moro votou. O que eu estou fazendo menção, né, olhando para esse print e dizendo para quem está nos assistindo que existe um outro que traz ali endereço, telefone, informação de conta de e-mail, informação de declaração de bens, é que há uma organização gigantesca no primeiro comando da capital capaz de levantar esse tipo de dados sobre uma figura que, não era senador à época, mas não dá para a gente dizer que era um anônimo, né? Sérgio Moro, uma figura muito conhecida no país todo, desde pelo menos a Operação Lava Jato, tem outros casos de relevância, mas, enfim, alguém de muita capilaridade, né, muito conhecido, e que o PCC conseguiu levantar tanta coisa assim. Muita coisa, sem contar que ontem o Eli Jonas Maia trouxe para a gente também as informações, não conseguimos avançar nisso, mas a curiosa informação dos olheiros, né, que ficavam ali de espreita, próximos à casa do senador Sérgio Moro, aos locais frequentados pelos familiares, né? Ou seja, toda a rotina do senador e de seus familiares estavam sendo monitoradas e muito de perto por esses olheiros do PCC. Né? E a indicação que a gente traz para você agora que acompanha o 360, a confirmação, na verdade, do planejamento que estava sendo feito por essas pessoas para chegar até Sérgio Moro, né? As informações que a gente traz até agora, todas giram em torno do ex-juiz e demonstram, primeiro, um conhecimento muito profundo da rotina do juiz, por exemplo, indicando numa das mensagens o lugar onde ele votava, como era esse lugar, como é que chegava, qual era a rota mais rápida para chegar até ele, que seria o lugar onde ele estaria votando no segundo turno, com a confirmação posterior da investigação de que sim, é lá onde Sérgio Moro vota, né, em Curitiba, sua cidade natal, aliás, Ilha de Maringá, né, a cidade onde ele mora, no Paraná. E trazendo informações, tem câmera, não tem, onde estão as câmeras, o que consegue captar, ou seja, dando tudo ali para quem pudesse executar esse planejamento de
de sequestro, né? Ao que tudo indica, inicialmente parece um planejamento de sequestro, dando todas as informações mastigadas para esses grupos que executariam essa ordem, né? O Eli Jonas, eu estava falando, trouxe ontem a informação dos olheiros, né? Que o PCC tinha olheiro para poder monitorar casa e viagens de Moro, ou seja, não somente onde Moro fica a maior parte do tempo, o trajeto que ele faz na sua rotina, como fora dela também, Yuri Pita. Pois é, não, isso demonstra o nível de organização e de investimento que foi feito para essa operação que foi desbaratada pela investigação. E muito disso ocorreu, Tainá, e a gente consegue extrair essas informações aqui da decisão, porque no dia 3 de fevereiro foi encaminhado pelo GAECO, né, o Grupo de Enfrentamento ao Crime Organizado daqui do Ministério Público de São Paulo, para a Polícia Federal, para a direção, o órgão da Polícia Federal responsável pelo combate ao crime organizado, o testemunho de uma pessoa que fez parte da organização criminosa do primeiro comando da capital e que essa testemunha protegida, ou seja, está sob o sistema de proteção, narrou em síntese que era um faccionado do primeiro comando da capital, ou seja, um ex-integrante do PCC, que havia pedido para entrar em contato, pois estava jurado de morte, sabendo que pessoa com a cunha NF, que é a pessoa que aparece naquele primeiro print que a gente mostrou, uma das pessoas falando dos códigos, que pertence à citada facção, estaria incumbido de tirar a sua vida. Ou seja, foi a partir do testemunho desta pessoa, ouvida aqui pelos promotores do GAECO, que se começou a investigar e descobrir toda essa trama, inclusive porque essa pessoa forneceu os números de celulares que permitiram as investigações se aprofundarem e conseguirem detectar o código que era usado e todo o planejamento que havia sido feito para essa trama que foi desbaratada pelas investigações e que levou à prisão de pelo menos 9 pessoas ontem. A gente tem em tela, gente, o primeiro print que a Elis Franco conseguiu para a gente no 360, com a confirmação que a gente já tinha a informação de que o codinome era Tóquio, né, do Sérgio Moro. E a gente traz a confirmação a partir dessa troca de mensagens entre 2 namorados, membros do PCC, e que eles falam, um fala para o outro, guarda aí, porque eu vou apagar, tá? Então guarda para você... tira um print e guarda em algum lugar para você saber como é que a gente está chamando as pessoas e como que a gente está se referindo às ações. Flamengo, sequestro, né? E aí, a gente pode pular para o outro, Igor, para mostrar tudo que a gente tem até o momento da investigação? Aí, num segundo momento, a gente tem essa mensagem gigantesca que muito chama atenção pelo nível riquíssimo de detalhamento, que era o que eu estava falando, muito impressionante. Né? Um detalhamento absurdo do local de votação do Clube Duque de Caxias, em Curitiba, Paraná, onde vota o senador Sérgio Moro. E aí a pessoa vai falando, entrada principal, processo da votação é na rua tal, na esquina tal, com cruzamento X. Eu não estou citando porque são alguns nomes e não tem necessidade. Aí fala, na guarita do acesso tem 2 seguranças e um vigia no pátio. Depois tem a guarita até o salão, qual será usado para votação. Em frente à entrada principal de um dos edifícios e uma ótica globótica, à esquerda na esquina se encontra um centro automotivo. Ou seja, detalhe do detalhe do detalhe para a pessoa chegar lá sabendo exatamente tudo, onde ela está pisando e o que ela vai encontrar, né? Lá embaixo, na mensagem, na outra página, essa pessoa dá a seguinte indicação. O muro do clube, na rua Marcelino Nogueira, não tem câmera. Uma cerca viva que o cobre e corta com um portão de acesso com o número 8. Ou seja, aqui o indicativo de que eles estavam procurando o monitoramento desse lugar, né? O quanto é monitorado, onde as câmeras estão e o que elas captam. Aí tem embaixo, rota de acesso rápido, ou seja, né? Se você precisar sair rápido de lá, né, ou precisar chegar rápido, você faz isso e aquilo. Vira à direita na rua Marcelino Nogueira, no primeiro cruzamento, não tem semáforo. Ou seja, vai dando todas as informações
possivelmente para uma saída mais rápida do lugar, né? A confirmação que a gente não tem ainda, mas há um indicativo de que havia um planejamento para algum tipo de ataque nesse dia de votação do segundo turno, nesse lugar onde estaria votando, onde estava votando, depois confirmado pela juíza, o senador Sérgio Moro. Aí a gente vai pular para o print seguinte, vamos lá, que é onde tem um detalhamento também do que os membros do PCC, que planejavam os ataques, precisam, né? Aí eles falam 110 Duda México, né? México é Mato Grosso do Sul, Yuri Pita. Exato. A memória dele é melhor que a minha. Pois é. Aí fala fuzil mais quadrado, aluguéis, manutenção, mês 6, 12 mil, viagens falsamente. Aí tem 50, início Flamengo, ou seja, uma parte do pagamento do sequestro. Aí tem carro Flamengo, que é o carro usado no sequestro. Aí tem o início, 10 mil da viagem Tóquio. Tóquio é Sérgio Moro. E aí segue carro, motorista, mais valores para aluguéis e manutenção. Na página seguinte, a gente segue com a listagem sem os valores e sem o tempo, mas com um indicativo interessante, que é logo no topo, Curitiba, a cidade onde vivia Sérgio Moro, e o nome, o codinome usado pelo PCC para se referir a ele logo no topo. Embaixo tem outra listagem com carro, com aluguel de chácara, com pedreiro para usar para o cofre, onde eles estavam pensando em esconder as armas, telefone, trabalho, pessoas para trabalharem, né? Pessoas que seriam contratadas para tarefas específicas durante esse ataque. Então, uma listagem que se refere muito ao ataque que estava sendo planejado ao senador Sérgio Moro. Incrível, Yuri Pita, chama muita atenção e é assustador, né, assistir a tudo isso, né, assistir ao tanto de detalhe que o PCC tinha da vida, não só da rotina doméstica, né? Como eu falei, não só de como vivia em casa, Moro e seus familiares, mas da vida deles, de toda e qualquer movimentação da família do senador Sérgio Moro, né? O tanto de detalhes que eles tinham, para onde iam, o que faziam, como é que chegava nesses lugares. E mais, o quão planejado e avançado esse plano estava, né? De ataque ao senador Sérgio Moro, especificamente, estamos falando. Exato, e o próprio ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro é mencionado por essa testemunha que também foi fundamental nas investigações e permitiu a descoberta de todas essas outras informações, de todo esse detalhamento da rotina de Sérgio Moro. O nosso colega Theo Cury, que também estava me alertando aqui, me lembrando do quanto o testemunho é vital para que o GAECO do Ministério Público conseguisse levar as informações à Polícia Federal e as investigações avançassem. Inclusive porque nessa trama toda, além de ter Sérgio Moro como alvo e tendo a sua família também citada nas apurações e o quanto a rotina do hoje senador, e lembrando que ele é casado com uma hoje deputada federal pelo estado de São Paulo, mas Rosângela Moro também é uma parlamentar e com história no estado do Paraná. Também as investigações descobriram ali relatos e monitoramentos da organização em cidades no Paraná e em Rondônia que contam com presídios federais. Por quê? Porque são os locais onde estão a cúpula ou estão integrantes da cúpula da organização. Toda essa investigação em torno de Sérgio Moro, né, e colocar, eventualmente, se esse plano fosse bem sucedido no dia da eleição, imaginam que seria a repercussão desse tipo de ação do crime organizado numa figura que quase foi candidato a presidente da República, uma figura que gozou momentos de ampla popularidade nacional, depois teve uma série de questionamentos em relação à sua atuação como juiz na Operação Lava Jato, mas fato é que é uma figura notória, nacionalmente notória, e que qualquer tipo de crime contra a pessoa de Sérgio Moro
sendo ele ainda um candidato, se fosse ocorrida no dia da eleição, sendo ele já um senador empossado da República, isso toma uma gravidade muito grande do ponto de vista político e institucional e mostra o quanto, do ponto de vista de política pública, o Brasil e as suas instituições de enfrentamento à criminalidade precisam dispor de mais mecanismos de enfrentamento a esse crime que se mostra profundamente organizado, muito bem capitalizado, com muito dinheiro à disposição, fruto do tráfico de drogas, fruto de roubos organizados, de grandes operações de roubo, de carga, de bancos, etc. Todo esse chamado novo cangaço que atua, inclusive em cidades de porte médio. A gente viu alguns casos recentemente que assustaram populações de cidade de porte médio. E agora esse ataque que também é institucional, só o fato de ser tramado um ataque que poderia, no mínimo, privar de liberdade ou até tomar a vida de um representante eleito pela população, isso tem que ser tratado com a maior gravidade, seriedade e muito rigor dentro dos limites da lei.